Nesta semana, estudamos a Parashá Vaigash e ele se aproximou. É o momento mais emocionante de Gênesis. José, o governador do Egito, não consegue mais se conter. Ele manda todos os egípcios saírem da sala. E ele chora. Ele chora tão alto que a casa de Faraó ouve. E ele diz aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? Por anos, seus irmãos olharam para ele e não o reconheceram. Por quê? Porque ele vestia roupas egípcias. Ele falava a língua egípcia. Ele tinha um nome egípcio. Ele parecia um pagão, mas por baixo daquela roupa batia o coração de um hebreu, de um filho da aliança. Hoje eu quero te convidar a ver uma cena parecida. O Messias, Yeshua, está olhando para a sua igreja. Eles o vestiram de romano, deram a ele um aniversário pagão, 25 de dezembro, deram a ele um nome ocidentalizado, tiraram dele o manto de judeu e colocaram a toga de Roma. E hoje ele quer tirar a máscara. Ele quer gritar para nós: Eu sou Yeshua, eu sou vosso irmão. Shalom, shalom, mais uma Parashá Katã. Hoje o tema é Vaigash. Yeshua está olhando para nós, mas para reconhecê-lo, precisamos aceitar a identidade que o mundo rejeita. Em Gênesis 46:34, lemos: Respondereis, teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Porque o Egito odeia pastores? Porque o Egito adora os animais. O Egito adora a natureza, mas o pastor hebreu cria o cordeiro para o sacrifício. O mundo ama um Jesus coach, um Jesus Papai Noel que dá presentes, mas o mundo abomina o pastor de Migdal Eder. Mas o que era de fato Migdal Eder? Literalmente, a torre do rebanho. Não era um campo comum. Localizada no caminho para Efrata, Belém, esta torre era um posto militar e sacerdotal onde se criavam as ovelhas destinadas exclusivamente para os sacrifícios no templo de Jerusalém. Os pastores dali não eram camponeses comuns, eram levitas treinados. A Mishnah e a tradição nos contam que eles tinham um cuidado especial. Assim que um cordeiro pascal nascia, ele era inspecionado e imediatamente envolto em panos, faixas de tecido, muitas vezes feitas de vestes sacerdotais velhas, para protegê-lo de qualquer arranhão ou ferimento. Um cordeiro machucado seria rejeitado por Deus, por isso ele precisava ser mantido imaculado desde o nascimento. Foi aqui que o céu tocou a terra, quando o anjo disse a eles: Isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aqueles homens ficaram maravilhados. Para qualquer outra pessoa, aquilo pareceria apenas pobreza, mas para eles foi um choque de revelação. Era costume deles verem cordeiros envoltos naqueles panos e deitados naquelas pedras. Mas naquela noite, eles não viram um animal. Eles correram e viram o próprio Cordeiro de Deus, envolto como uma oferta pura no lugar exato onde o sacrifício era preparado. Eles entenderam o código. Deus providenciou o Cordeiro definitivo. Por que isso é importante? Porque os pastores da torre do rebanho não criavam ovelhas para serem pets. Eles criavam cordeiros para serem mortos no templo pela expiação do pecado. Aceitar o Yeshua de Migdal Eder, o bebê nascido na torre e envolto nas faixas sacerdotais, é aceitar que somos pecadores e que sangue precisou ser derramado. Isso é abominação para a soberba humana. O sistema religioso prefere o presépio fofinho porque ele não confronta o pecado. A manjedoura sacerdotal confronta a nossa alma. José chorou de saudade e dor, e a Bíblia nos conta que séculos depois, o descendente de José, Yeshua, também chorou. Em Lucas 19. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e, por todos os lados, te apertarão o cerco, e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Lucas 19, 41, 44. Agora pare e reflita comigo. Imagine Yeshua olhando para a igreja hoje. Será que ele não chora também? Ele olha para os nossos altares e o que ele vê? Ele disse: Não penseis que vim revogar a lei, Torá ou os profetas? Mateus 5,17.
Mas a igreja diz que a lei é maldição e a jogou fora. A Torá está esquecida, empoeirada num canto, como nos dias do rei Josias, quando o sacerdote Ilquias achou o livro da lei perdido dentro da casa de Deus. 2 Reis 22. Nós perdemos a Bíblia dentro da igreja. Ele tinha o costume de ir à sinagoga no sábado. Lucas 4,16. Mas trocaram o dia santo do Senhor pelo dia do sol, Sunday, o dia de Roma. Ele celebrou a Páscoa e tabernáculos. A religião trocou as festas do Senhor pelo Natal de Tamuz e pela Páscoa de Estar. Yeshua chora porque ele nos ama, mas a maioria ama a versão egípcia dele. Muitos amam o José do Egito, poderoso e rico, mas rejeitam o José pastor, que guarda os mandamentos. O choro dele ecoa hoje. Por que vocês guardam tradições de homens e anulam a palavra do meu pai? Mas há esperança. A Parashá Vaigash termina em reconciliação. Os irmãos se arrependem. Eles reconhecem José, e José os leva para Gósen. Gósen é o lugar da separação. Entender Migdal Eder não é apenas saber geografia bíblica, é sair do Egito espiritual. É entender que ele nasceu na Torre do Rebanho para cumprir a profecia de Miqueias, e não o capricho de Roma. É entender que ele foi envolto em faixas sacerdotais porque ele é o Cordeiro Santo, e não um bebê comum. Quando nós descobrimos Migdal Eder, estamos fazendo o mesmo que os irmãos de José. Estamos tirando a máscara egípcia e vendo a face judaica, sacerdotal e profética do nosso Salvador. O mundo lá fora continua celebrando o falso. O Titanic continua afundando ao som da orquestra. Mas você que ouviu o choro do Messias hoje, o que você vai fazer? Não seja como o povo de Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor, mas o meu povo não entende. O boi sabe onde está a manjedoura. Você sabe onde está o alimento verdadeiro? Eu te convido a fazer techuvá, arrependimento, retorno. Volte para as veredas antigas. Tire a Torá do baú esquecido. Volte a honrar o sábado do seu mestre. Reconheça o pastor de Migdal Eder. Jesus está tirando a máscara romana hoje e dizendo a você: eu sou Yeshua, seu irmão. Venha para Gósen, venha para perto de mim. Que neste tempo não celebremos o paganismo, mas celebremos o reencontro com a verdade. Shalom.